Olá, gente! Eu sou a Lene. Sejam bem-vindos ao canal Cozinha da Lene e o nosso vídeo de hoje é uma receita muito especial. Pode mostrar, produção? É um bolo Red Velvet, gente, campeão em vendas. Esse bolo faz sucesso o ano inteiro, mas o tempo que a gente mais vende é no final do ano. Quer aprender como que eu faço essa delícia? Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo, como que eu faço essa maravilha e não sobra nada quando eu faço aqui em casa. Produção, solta a vinheta. E para a nossa receita de hoje, vamos começar pela nossa massa de bolo Red Velvet. E vamos utilizar 4 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 1 colher de vinagre, corante vermelho, 3 colheres de chocolate em pó 50% cacau, meia xícara de óleo e 1 colher de fermento em pó. O primeiro passo agora é misturar o vinagre no leite, que a gente vai simular o buttermilk, tá? É a parte fundamental do bolo Red Velvet. A gente vai para a batedeira enquanto isso aqui vai talhar, tá bom? Aí agora na batedeira eu vou colocar os ovos. E o açúcar, tá bom? E vamos bater isso aqui muito bem. Bateu, aí formou esse creme assim, ó, esbranquiçado, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é misturar o óleo no leite, tá, gente? Vamos colocar aqui. Vamos misturar também o corante logo, para facilitar na hora de agregar, né? A gente vai colocar uma colher dessa bem cheia. Se precisar, a gente coloca mais, viu? Se não precisar, vai ser só isso aqui mesmo. A gente vai vendo de acordo com a cor que a gente deseja. O leite tá talhado, dá pra ver, gente, aqui, ó, tá vendo? Os pedacinhos. Consegue ver, produção? Perfeito. Eu acho que precisa de mais um pouquinho de corante, vai ficar bem vermelhinho o nosso bolo. Antigamente, gente, isso era feito com corante de beterraba. Tinha que cozinhar aproximadamente 6 beterrabas. Até reduzir, eles batiam e cozinhavam até reduzir e se transformar no corante. Mas hoje em dia, tudo é fácil, não é, produção? Com certeza, praticidade. Não precisa mais ficar extraindo corante. A gente já tem o corante alimentício, né? Que é específico para utilizar nas nossas receitinhas. E aí eu vou colocar o sal também. Aproveitar e colocar tudo para facilitar. Aí eu vou reservar isso aqui um pouquinho e vou começar a colocar a farinha de trigo devagar, tá? Peneirando. E já vou colocar também o chocolate junto. Aí eu vou peneirando e vou adicionando aqui. Tem que ter paciência para fazer. Se jogar tudo de uma vez, pode estragar, pode criar pelotinhas, entendeu? E como a gente transformou os nossos ovos nesse creme, se a gente bater sem delicadeza, vai desfazer essas bolhas que a gente fez. Ó, perceba que tá bem fofinho. Dá pra ver, produção? Perfeito, dá pra ver com perfeição. Tá bem fofinho. Aqui só tem apenas os ovos, o açúcar e uma pequena parte da farinha de trigo. Ainda vou colocar o restante. Com chocolate, né? Eu já vou colocar também o fermento para quando for no final, o mínimo possível a gente misturar, viu? Para não desfazer as bolhas. Aí eu vou peneirando e vou mexendo. Se eu ver que tá ficando pesado, aí eu coloco mais leite. Vou colocar aqui no cantinho um pouquinho.
Aí vai mudando de cor, gente. Vai ficando vermelho. Vou colocar aqui. Tô acostumada a fazer, gente, essa receita triplicada de uma vez só. Agora eu tô fazendo pequenininha pra mostrar pra vocês. Não é, produção? É isso aí. Aí eu já faço em grande quantidade e já sou acostumada a fazer. Aí já acho estranho fazer ela pequenininha assim. Mas, ó, percebam que tá ficando bem vermelho. Tá ficando linda, né, gente? E sempre mexendo com delicadeza, viu? Pra agregar todos os ingredientes sem perder a estrutura dos ovos, das claras, viu? E assim eu vou misturando, sempre de baixo pra cima, até vocês verem que não tem mais farinha sem se misturar, viu? Se tiver um fouet, é melhor ainda. Agora nossa massa está toda misturada. A gente vai transferir essa mistura para 2 formas. Deixa eu mostrar aqui, produção. As formas, gente, eu só passei manteiga e coloquei papel manteiga no fundo, tá? Eu vou dividir em 2 partes essa massa, tá? É aquela forma de pão. Número 3. Isso. Aí eu vou utilizar aqui metade de cada forma dessa. Tentar dividir certinho. Ele vai crescer e como ele vai ser cortado, gente, para fazer as fatias, a embalagem fica pequena para a altura dele. Por isso que eu tenho que dividir em 2 partes. E eu fatio ao meio depois. Eu vou mostrar para vocês, tá? Aí eu vou dar batidinhas aqui e vou levar para assar. Aí depois eu mostro para vocês como que vai ficar essa lindeza, essa maravilha. O bolo já está no forno, aí agora a gente vai fazer o recheio e a cobertura do nosso bolo, tá? É um recheio branco, nós vamos utilizar leite condensado, uma caixinha de leite condensado, 2 colheres de leite em pó. Use um leite em pó de boa qualidade, tá? Que dá diferença sim. Se for mistura láctea, dá diferença. Aí a gente vai misturar isso daqui muito bem. É importante misturar diretamente no leite condensado antes de misturar com creme de leite, fica mais fácil. Qualquer coisa que for misturar, chocolate, qualquer coisa tem que misturar antes. Depois mistura, né? Mas tem mais dificuldade. Assim é mais prático. Misturou bem. Aí a gente vem com o nosso creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Aí a gente vai misturar. Agora eu vou acender o fogo. E vamos cozinhar isso aqui. Mexendo sempre para não empelotar. Para ficar aquele creme bem lisinho, com uma textura muito deliciosa. Não é, produção? É isso aí. É um creme branco, liso, sem aquele monte de gruminhos. Então a gente tem que mexer com cuidado e no fogo baixo. Gente, o nosso recheio tá fervendo, tá? Ele ainda não está bom, ele tem que ficar bem consistente, porque quando entrar o cream cheese, para não desestabilizar, para não ficar muito mole, então a gente vai deixar ele apurar bastante no fogo, tá? Quase em ponto de brigadeiro de enrolar, tá? Ainda não está bom, tá? Eu vou mostrar para vocês quando tiver caindo em bloquinhos e não se misturar, ainda tá mole, tá? Gente, esse é o ponto, vou mostrar para vocês. Ó, a gente joga e ele demora para voltar, viu? Tá bem lisinho. Aí eu vou colocar essa mistura aqui no nosso recipiente com plástico em contato, tá? Cuidado que tá quente, né? Sim, tem que ter cuidado. O nosso brigadeiro já está pronto, já tá aqui nesse recipiente para esfriar um pouco. A gente colocou o plástico em filme em contato. Quando tiver no ponto de misturar o cream cheese, eu venho mostrar para vocês, tá? Mais esse passo. O nosso recheio já está quase frio, tá? Tá morno. Aí chega a hora da gente misturar o nosso cream cheese. Aí para ficar mais fácil, gente, a gente vai dar uma leve misturada, que ele é bem durinho, né?
para ele não ter dificuldade na hora de misturar, tá? Eu vou dar uma amassadinha aqui e eu já mostro para vocês. Ele tá mais mole agora, viu? Já misturei bastante. Aí agora eu vou misturar o primeiro ao nosso recheio, tá? Ainda tá um pouco quente, né? E é nesse momento que a gente vai colocar. São 2 potes, gente. Eu esqueci de falar. São 300 gramas de cream cheese, tá? Eu estou utilizando 2 potinhos de 150 gramas cada. Existem outras formas de fazer isso, gente. Essa é a minha maneira, a maneira que eu mais gosto. Tem outras maneiras que não vai ao fogo, que é só misturado mesmo na batedeira. Mas eu gosto de fazer assim. Fica muito gostoso. Todos os meus clientes amam, não é mesmo, produção? De verdade. Esse bolo, gente, a gente vendeu muito no final de ano. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Vai ficar bem molinho, mais fácil, que ele é bem cremoso, né? Uma amolecidinha nele. Aí eu venho. Não tem pra onde correr, gente. São 2 potes mesmo. Pra essa medida. Para uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite, são 2 potinhos desses, ou um grande. Ele vende também maior, tá? Vou fazer o mesmo processo, vou misturar até ficar bem lisinho. Aí depois, quando eu misturar tudo, eu vou levar na geladeira para ele firmar bastante. Ele vai descansar. Os nossos bolos já estão assados, mas eles estão esfriando, tá? Quando tiver tudo frio e o creme na consistência certa, eu volto para mostrar para vocês a montagem do bolo e a decoração. Aí ficou assim, gente, esse creme branco, liso, super maravilhoso, super delicioso. Aí eu vou levar para a geladeira com plástico em filme em contato. E aí eu vou deixar ele descansar lá. E depois eu mostro pra vocês o resultado, tá? As nossas massas ficaram prontas, gente. Bem assadinhas, tá? Ficaram entre 30 a 40 minutos no forno. Eu já soltei as laterais com uma faquinha. E agora eu vou desenformar aqui pra mostrar pra vocês como que é, tá? Aí eu vou tirar esse papel manteiga aqui do fundo. Deixa eu pra cá. Eu vou fatiar ao meio. Vou pegar essa forma aqui que pra mim é melhor. Vou cortar. A gente vai utilizar a mesma forma que a gente assou, tá? Só que a gente vai colocar um plástico assim pra facilitar na hora de desenformar. Vou tirar daqui. Esse plástico, gente, é aqueles que a gente compra mesmo na loja de descartáveis. Eu tirei somente uma lateral e um fundo para abrir assim, tá? No tamanho da forma. Não tem mistério. Até aqueles que vêm no hortifruti serve para fazer isso. É só ajeitar bem aqui. Aí eu venho com a primeira parte, bem fofinho, ó. Uma massa maleável e bem fofinha. E eu coloco aqui. Entendeu? Mesmo processo do bolo indiano, é isso? Isso, mesmo processo do bolo indiano. Aí com o creme, que é o nosso recheio, já frio, tá? Descansado na geladeira. Eu venho fazendo uma camada aqui. Olha a consistência disso, gente. Bem firme. Eu vou dividir ao meio, praticamente, para fazer e para sobrar para o outro. Vou espalhar por dentro, vai ficar bem recheadinho, viu? Aí você espalha bem por toda a extensão do bolo. Essa massa, gente, eu não gosto de molhar,
porque é um bolo bem úmido já, bastante saboroso, não tem necessidade de molhar. Aí eu venho com a primeira parte, né, que é o fundo, que aqui vai ser a segunda camada. Coloco aqui. Eu vou fechar. E eu vou levar pra geladeira. Para poder eu cortar daqui com mais ou menos umas 2 horas. E assim eu vou repetir com a segunda parte, tá bom? Gente, nossos bolos já estão aqui. Passou um tempo na geladeira, mais ou menos uns... Acho que uma hora mais ou menos, né, produção? Pouco mais de uma hora. Pouco mais de uma hora. Aí eu vou cortar para mostrar para vocês como que é por dentro, tá? A gente abre, né? E eu vou utilizar essa tábua de cortar, que eu gosto muito de utilizar para fazer os cortes das fatias em cima. Tá bom? Aí fica assim, gente. Aí eu vou medir aqui, gente. Eu corto assim, ó. Ele gelado, ele fica mais firme e mais fácil de cortar, viu? Aí eu vou medir e vou fazer triângulos. Assim, gente, foi a forma mais fácil que eu achei para cortar. Eu fazia antes na forma redonda. Mas como eu tenho muitas formas de pão de forma, que a gente trabalha também com pão de forma, né, amor? Isso. Eu achei melhor fazer assim, ó. É uma dica também pra você que tem aí na sua casa e sofre para cortar as fatias certinha, você vai colocando. Você usa a própria forminha para medir. Aí você coloca assim, aí depois você vira e faz assim. E você corta, viu? Aí vai fazendo os triângulos. É claro que não sai 100% perfeito, porque tudo que a gente faz na mão, manual, né? Não fica tudo igual, mas fica bem parecido o peso de uma para outra. Muda pouquinha coisa. E assim você vai fazendo. Com o fundo dela você vai medindo, aí vai cortando. Ó, assim. É bom limpar a faca, toda vez que cortar, desliza mais fácil. Aí você coloca de novo e assim você faz até o fim. Viu, gente, como é prático e fácil? Esse pedaço aí a produção pode comer? Pode, a produção pode comer esse rapaz, pedaço. meu, demorou. Bora, minha filha, vem cá, papai. Sempre sobra um pedacinho no final. Eu junto com o outro, da outra forma e faço uma fatia. Geralmente eu pego essa ponta aqui com a outra ponta do outro que sobra e faço uma fatia. Aí o que eu faço, gente? Eu vou montar pra vocês 2 só. Porque sobrou pouco recheio, né? E eu vou ter que fazer mais um pouco. Mas com esse pouquinho aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu monto as minhas fatias, tá? Essas fatias foram campeãs em venda aqui no final do ano, né? Isso. Eu coloco aqui um pouquinho de... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Iogurte natural, entendeu? Pode ser desnatado, não tem problema. Pra amolecer um pouquinho, porque como ele foi feito pra rechear, ele tá duro, né? Ele é bem consistente. E pra colocar por cima tem que ser um pouquinho mais mole. Então eu vou diluir, entendeu? Eu vou misturar bem pra ficar bem lisinho novamente. E isso eu vou colocar um pouquinho no fundo e um pouquinho por cima das minhas fatias. Aí se precisar, coloca mais. Eu acho que vai precisar de mais um pouquinho, tá vendo? Como eu vou ter que fazer mais um pouco para cobrir todas, que no total, essa quantidade, essa receita nos rende 12 fatias. E essa quantidade aqui de creme não vai dar para cobrir as 12, então eu vou ter que fazer mais. Mas para fazer a demonstração para vocês, eu vou utilizar esse pouquinho aqui, tá? Ó, já tá bem lisinho aqui. Mais fino, ó. Tá vendo? Tá em ponto de cobrir. Eu vou colocar um pouquinho aqui no fundo. Tá vendo? Que delícia. Aí eu venho com a fatia, coloco aqui. Fica o tamanho da embalagem.
Aí eu venho com mais um pouquinho, coloco por cima, viu? Passo bastante aqui. Aí quando sobra bastante aquele farelinho, eu jogo por cima. Pra dar aquela incrementada, pra ficar bem bonito. Mas aqui fica a seu critério, a decoração é a gosto, viu? Deixa eu colocar aqui mais pra frente pra você mostrar pro pessoal. E assim eu faço com todas as fatias. Aí depois eu venho com a tampa da embalagem e aí eu cubro. Coloco, algumas vezes coloco o farelinho, o próprio pozinho ou o granulado, fica a seu critério e fica assim. Aí eu vou fazer com todos. E agora eu vou provar e vou dizer pra vocês o que eu acho desse bolo, tá? Nossa, é muito gostoso. O azedinho do cream cheese combina super bem com a massa, que é um espetáculo, fofinha, deliciosa e úmida. Gente, façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Então esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.